Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um podcast da Rank Mais Líderes. E hoje eu tenho a felicidade de resgatar, na verdade, um grande amigo meu, né? Hoje é que ele está aqui, nós vamos falar sobre liderança porque ele foi uma pessoa, assim, incrível, chegou no topo do mundo no mercado que ele trabalha, tá? Então eu gostaria de vocês apresentar aqui o Carlos Bertoldi. Tudo bem, Carlos? Como é que tá as coisas aí? Tudo bem, Frank. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você, encontrar você nesse momento aqui, bater um papo com você sobre liderança. Legal, legal, que bacana. O Carlos, para você ter uma ideia, a gente conhece já desde o século passado, né? Literalmente. Nós estudamos juntos aí, então foi muito bacana e a trajetória dele é incrível. Carlos, para a gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história. Como é que você chegou nesse mercado? Como é que foi a tua a decisão de fazer engenharia, né? Na engenharia que você fez, ou engenharia, e como é que foi galgando para a gente poder entender a trajetória do Carlos aqui, que depois eu vou contar umas surpresas bacanas aqui. Vamos lá. Legal. Bom, é um pouco complicado falar de si mesmo, né? Mas assim, o que eu posso dizer é que eu me formei em engenheiro elétrico e Aham. depois eu fiz algumas especializações, mestrado em engenharia da computação, MBA. Eu fui me preparando ao longo do tempo, né? Não Uhum. necessariamente de forma contínua, Uhum. com certos intervalos. Mas eu posso dizer para você que todas as oportunidades que apareceram na minha vida eu agarrei. Olha só. E às vezes com muito sacrifício. Sacrifício, Né? né? Para você ter uma ideia, eu fazia uma especialização à noite e eu consegui uma liberação para fazer o mestrado pela manhã. Cara. Isso significa que eu teria que recuperar as horas de trabalho no fim de semana. Aham. Mas eu nunca deixei nenhuma oportunidade fugir das minhas mãos, não. Olha só, interessante. E aí foi galgando e como é que você assim conseguiu a primeira posição de liderança? Essa é uma história interessante. Eu vou tentar resumir uma Aham. história longa de uma forma bem curta, né? Tá. Eu fui expatriado para a Alemanha Uhum. em 1993. 93, né? Eu tinha acabado de ter minha segunda filha, um bebê Aham. ainda, e era para fazer um projeto durante um ano na Uhum. Alemanha. Uhum. E, e daí consegui resolver, né, junto com o apoio dos alemães, obviamente, né? Uhum. E eu digo que eu aprendi a ser engenheiro mesmo lá, Lá. né? Ah, Que é muito prático, né? A aham. engenharia alemã ela é muito prática. Hum. A, a parte teórica basicamente vem depois para você validar o que você fez. Então é Olha muito só. É dinâmico. diferente então. E Uhum. foi muito interessante, porque um projeto que era para levar um ano, levou 9 meses. 9 meses. É. E daí, como eu tinha esse tempo Uhum. a mais, e naquela época, não sei se você lembra, não era essa Tá. quantidade de voos, você planejava com, Sim, né, antecedência, 93, antecedência. E daí acabou surgindo um projeto para um projeto mundial para ser feito na África do Sul, que esse ia ser a primeira entrega do projeto ia ser na África do Sul. uhum, E os alemães queriam que fosse feito na Alemanha. uhum, Só que tinha um grupo no Brasil que queria fazer esse projeto no Brasil. uhum, E daí eu fui desafiado pelo diretor, na época aqui do Brasil de desenvolvimento, uhum, a fazer esse projeto no Brasil. Daí eu falei assim, uhum. olha, é possível, eu só preciso que você me apoie com essa lista de requisitos. Tá. E ele pegou, para minha sorte, ele me deu a lista de requisitos. Aham. Então, quando eu voltei da Alemanha, eu já voltei como um líder de um projeto mundial. E daí eu já Olha só. constituí uma equipe e essa equipe passou a ser um centro de excelência no mundo para desenvolvimento daquele tipo Poxa, de projeto. olha só. E eu tinha menos de 30 anos, eu Menos tinha de uns 30 anos. 27 anos mais ou menos. Nessa Então, lista constava também, ó, tem que ter essa pessoa, ou era só não, uma. na verdade me deram carta branca para eu montar uma equipe multidisciplinar, né? Ah, E uma equipe fantástica que aham. todos performaram de uma forma maravilhosa. E a gente conseguiu o projeto que era para, assim, foi um recorde na época, eu me lembro que foi um recorde mundial de desenvolvimento de projeto no mundo em tempo de projeto, Cara, porque os alemães previam um projeto de 2 anos tá. e a gente conseguiu fazer em menos de um ano. Menos de um ano. Poxa, É. então os alemães ficaram assim, ó. O que está acontecendo lá? O que o cara está fazendo lá? Não, e no final acabou a gente fazendo vários projetos, inclusive para a própria Alemanha, né? O Hum, que foi para a sede, né? uhum, O que foi algo muito gratificante, né? Daí eu hum, acabei indo lá para a África do Sul, trabalhando com os sul-africanos nesse projeto também, né? uhum,
tem uma história muito interessante Vamos lá, também. o pessoal pode estar. Dá Vamos para lá. contar? Pode, fica bem à vontade aí. A gente já tinha terminado o projeto, né? E mandado as primeiras placas, né? Aham. Era para um distribuidor ótico. Uhum. E a gente mandou essas placas para a África do Sul. E quando chegou lá, o sul-africano falou: não liga. Ela não Não funciona. funciona? Pô, Vocês mataram nosso projeto. E daí o diretor me chamou. Olha, que putz. na época era fax, tá? Fax. Para quem não sabe o que é fax, pessoal, porque de repente tem gente de geração nova aqui, né? Fax é o seguinte: você fazia uma comunicação, né? E você tinha que escrever ou datilografar, era datilografar ou imprimir, você mandava assim, aquela folhinha ficava, se caísse a linha, você tinha que mandar de novo, né? Exato. Então é isso que é fax. Agora hoje em dia né, é WhatsApp, é na hora, né? Naquela época estava começando uma rede se chamava Banyan Vines para e-mail, já estava começando. Já estava começando. Mas nem todos tinham, mas a comunicação na alta diretoria era... Já era com e-mail assim ou Não, era mais fax mesmo. Era mais fax. E daí ele me mostrou, daí eu falei assim, é impossível que não esteja funcionando. Ele falou, então tá bom, então você vai tomar uma vacina de febre amarela e você vai para a África do Sul. E daí na hora que eu cheguei, né, eu cheguei lá em, em Johannesburg, daí a sede era em Pretória. Né? Pretória. Daí eu cheguei lá, o sul-africano falando, vamos lá no laboratório. Assim, eu falei, não, mas eu acabei de chegar. Posso tomar um banho? Vamos almoçar, né? Não, você tem que ver isso e tal. Ele ficou me importunando tanto que eu falei, tá bom, vamos lá no laboratório. Daí eu cheguei no laboratório, eu falei, eu preciso dos circuitos de vocês. Daí eles falaram, não, mas o problema tá no teu sistema. Eu falei, não, o meu sistema eu conheço, eu não conheço o de vocês. Frank, assim, Faltou um plug. não, na verdade tinha eles, como é desenvolvimento, Tá. né, então você tem jumpers, que são Tá, já conexões conexões. que você faz ali Aham. de uma forma para ajustar, Aham. né? E eles tinham conectado um dos jumpers feito errado. E eu só Ah. comparei, falei, mas por que que aqui vai de um lado e aqui vai diferente? Ele, nossa, trouxemos você do lado sul para encontrar um curto-circuito aqui na nossa placa, né? E daí eu acabei virando amigo deles, tal, né? Eu fui lá para ficar 10 dias naquela época, como eu te disse, as É, passagens, né? você tinha que programar, né? Não era fácil você mudar uma passagem. Daí eu acabei conhecendo lá o Kruger National Park, dar Ah, uma passeada lá no... resolveu e não precisou nem almoçar primeiro. Não, Foi. foi. Putz. Mas é uma história interessante, porque foi apostado, né? Imagina como é que não ficou meu diretor quando ele recebeu aquele fax, né? É, imagino, né? Mas eu não tinha muita confiança do que tinha Sim, sido sim, feito, sim, entendi. né? Mas olha o que você falou, hein? Você falou, um líder tem que ter confiança na sua equipe, né, Carlos? Sim, a confiança, eu diria que a confiança é o combustível para o incentivo. Olha só, pessoal, nota lá, confiança é um combustível por incentivo. É, E olha só, porque a pessoa se sente responsável, ela sabe que você está confiando e te dá o 100% dela naquele projeto, né? exatamente. Então eu Hum, acho que isso faz muita diferença na liderança, né? Assim, entrando no tema sim, sim, liderança, sim. eu sempre vi a liderança como um servir, Um servir, olha só. né? Você ser uma pessoa que serve, uma pessoa um gestor, um líder que desenvolve as pessoas, Uhum, e que consegue motivá-las, né? uhum. Então, todas as equipes que eu passei e que eu tive a honra de poder liderar, é, eu creio que todos foram Foram felizes. felizes, né? Foram felizes. Né? Mas vamos voltar um pouquinho da história, né? Tá, Da trajetória. eu tenho bastante história. Você dessa história. Aí aconteceu na África do Sul, deu tranquilo, voltou. E aí, como é que foi o seu diretor? Deve ter ficado assim, né? Pô, né? Aqui o Carlos resolveu o problema. E É, como é que foi depois? Depois começou a galgar mais, assim? Como é que é essa trajetória sua? Começou a galgar mais responsabilidade, mais não, equipe? eu nunca coloquei assim na minha carreira o objetivo de galgar nada. Ah, olha só. Eu diria que foi tudo meio consequência. Consequência. Uhum. Consequência das oportunidades que surgiram e da execução. De execução. Né? E sempre estar rodeado de pessoas que... Eu sempre procurei estar rodeado de pessoas que fossem melhor do que eu. Olha só, olha só. É, Então, olha, o líder não precisa saber de tudo, né, Carlos? Tem que estar com a equipe que saiba mais para você poder desenvolver, né? Uhum. até assim, Frank, com relação a isso, eu acho que hoje em dia
o líder ele está mais desafiado, porque depois da pandemia, Hum, que as pessoas passaram a trabalhar mais remoto, né? uhum. Quando veio a pandemia, eu já estava acostumado a trabalhar remoto. Porque Uhum. na posição que eu estava, eu tinha equipes no Brasil, no Canadá, Uhum. é, espalhados por toda a América Latina. Então a gente já trabalhava de forma remota. Remota. Uhum. Quando veio a pandemia, não houve nada de adaptação. Tocou o barco Foi solar, né? normal, mas eu fico imaginando as equipes que trabalhavam realmente fisicamente no local. Que eu acho que Hum, principalmente no Brasil, a grande maioria. hum. Então liderar de forma remota Olha só. e você conseguir ter um desempenho aceitável é algo difícil. Eu acho que é um desafio É um grande para os desafio. líderes hoje em dia. Para Hum, quem tem essa modalidade hum. de gestão. E o que que você sentiu que os principais desafios nesse sentido, quando é remoto, assim, na prática, assim, para o pessoal que está ouvindo, qual é os perrengues que pode acontecer, ou é, comunicação, assim, entender o que que é, o que que mais pega? Então, eu Particularmente, particularmente, aham, aham. eu não tive assim, nenhum problema na minha equipe pelo fato das pessoas trabalharem remoto. Porque foi como eu te disse, isso foi um processo que a gente já vinha, mesmo porque a empresa que eu trabalhava, que era a Avaya, ela Uhum. fornecia soluções Uhum, de uhum, trabalho remoto. E ainda uhum. fornece até hoje, né? Sim, Uma sim, sim. líder nesse Uhum, segmento. uhum, Então eu já tinha isso enraigado na cultura da empresa. uhum. Uhum. Agora, eu acho que um dos desafios para o ser humano é a questão da dispersão. Dispersão, Da olha só. dispersão de atenção. O que eu via é que às vezes você fazia uma pergunta, a pessoa não entendia direito, você pode repetir, porque na verdade ela não estava Conectado. prestando atenção. Uhum. Mas talvez ela não estivesse prestando atenção porque ela estava vendo um outro tema da empresa que era urgente. Então a questão de Uhum. foco, como a gente hoje em Uhum. dia, a maioria é multitask, Uhum. né? Multitarefa, né? Uhum. É, Uhum. Uhum. multitarefa, então essa questão de você virar multitarefa é complicado. As mulheres são melhores nisso. Olha só. Né? É Elas verdade. conseguem, né, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Já o homem ele já tem um pouco, acho que está meio no DNA, na evolução DNA, né? dela. É a evolução, né? E aí, vamos lá, voltando assim, e aí como é que foi assim, os próximos, você foi caminhando e foi pegando, né? Até chegar no topo. Por exemplo, comenta um pouco, a Vaia é uma líder mundial dessa questão de soluções para cliente, como é que é só para a gente entrar nesse tema, né? Para o pessoal sentir a dimensão da pessoa que nós estamos conversando hoje, Não, pessoal. o meu currículo ele é extenso, mas eu passei por poucas empresas. Uhum. Eu saí da Siemens e fui trabalhar na Lucent. Lucente, Lucent aham. Technologies, que na época era como se fosse hoje, qual que é a maior empresa de tecnologia hoje? Puxa, Ah, fica ali entre Microsoft, Microsoft, sim, sim, aham, aham, aham. Apple, né? Apple, aham. A Lucent era a número um. Uhum. E daí eu fui sondado para mudar para a Lucent, né? Eu entrei como membro do Bell Labs. Bell Labs, só. É, eu me lembro que eu ia, cada 2 semanas eu estava em Dallas. Tava nos Estados Unidos, É, aham. mas não foi uma experiência muito fácil para mim, porque foi Uhum. feita uma joint venture aqui no Brasil, com uma outra empresa, Uhum. onde eu tive a oportunidade de ver o choque de cultura, Uhum. choque de interesses de uma joint Interesse. venture, né? Uhum. Em termos de experiência profissional, foi fantástico. Em termos de Uhum. experiência pessoal, foi muito difícil para mim. Difícil. Foi muito difícil, Uhum. né? Uhum. Mas ali eu já tinha feito meu mestrado em engenharia da computação e eu já queria sair um pouco da área de engenharia e ir mais para a área de gestão de cliente, vendas. Eu já queria fazer Uhum. uma transição de carreira. Olha Eu só. diria que foi uma grande transição de carreira. Foi aí que realmente a minha carreira começou a mudar, porque eu Uhum. era um especialista, Sim. né? Uhum. E normalmente quando você entra numa empresa e você fica muito bom naquilo, você fica meio condenado àquilo. Não tem quem substitua, né? Você tem que ficar ali, né? Tal, Não, eu até tinha. criei substitutos, eu Sim. desenvolvi substitutos para mim, Aham. tanto é que quando eu saí da Já Siemens, estava tudo certo. tinha alguns substitutos lá, né? Uhum. Não criou nenhuma Disruptura. Aham, aham, disruptura, aham. mas eu não tinha muito para onde crescer dentro da própria Siemens, Ah, porque entendi, entendi. Aham, aham, como você aham. jogava naquela posição, você é bom, você resolve, então você fica aí, né? Entendi. E daí que eu decidi fazer uma mudança de empresa mesmo, porque daí eu fui para a Uhum. Lucent, a Lucent, essa joint venture durou um ano e pouco, e daí eu já fui para a Avaya.
onde eu fiquei mais de 20, 20 e poucos anos na acho loja. que uns 22, 23 anos, Olha não fiz, só. não fiz o cálculo. Ah, E ali eu fiz uma carreira, né? Eu comecei cuidando aqui da área de serviços no Sul, uhum, daí eu expandi para a área de serviços de top customers no no Brasil, Brasil. Uhum, e daí fiz uma carreira, daí eu virei diretor de serviços, daí eu virei diretor de serviços do Mercosul, até que eu cheguei a uma posição regional que se chamava de Americas International, América que é International. toda a América menos os Estados Unidos, incluindo o Ah, Canadá. incluiu o Canadá. Só pega É, os Estados Unidos, mas vai no Canadá. é o Canadá ainda. Ah, Interessante, né? interessante. É. Tem um buraco aqui que é os Estados Unidos e depois lá. Legal. Entendi. E aí, só para você ter uma ideia, assim, se você fosse olhar quantas pessoas dependiam, assim, abaixo de você, são milhares, né? Como é que é a estrutura? Eu acho que de equipe direta Tá. era um pouco mais de uma centena. Uhum. A empresa nunca foi uma empresa inchada em termos, porque Hum. era uma empresa que subcontrata muito, trabalha Ah, muito com entendi. canais de vendas, Entendi. trabalha Entendi. com canais de vendas e canais de serviços, né? Mas Uhum. eu diria que se englobasse tudo, sim, daí eram milhares de Ah, pessoas envolvidas, né? uhum. E como é que é liderar um time grande, Carlos? Como é que é liderar um time grande? Eu acho, Assim, vamos dizer assim, quais as características que você vê, se você fosse sair e entrasse outra pessoa, que você tem que ter essas atitudes aqui para você se dar bem, né? Vamos ver o nosso público que lida com pessoas, são líderes também. O que que você pontuaria que era importante? Três coisas que você acha que é importante. ó, você é uma pessoa Sim. que tem conhecimento de gestão ampla, Uhum, né? uhum. Então, eu vou utilizar termos clássicos, né? Tá. Uma empresa, ela tem objetivos, correto? As metas. Então, e você Uhum. define uma missão e uma visão, Uhum, né? uhum, Para atingir esse objetivo. uhum, E você tem pessoas envolvidas nesse processo. uhum, Então, se você for um líder que está no topo da cadeia, possivelmente vai ser um líder visionário que vai dizer qual que é o objetivo e para onde que vai uhum, direcionar. E daí uhum, você tem a gestão, a alta gestão, a média gestão, etc., onde você tem que uhum, decantar esses objetivos. uhum, uhum. Independente de onde você está na cadeia, independente qual é o tamanho Do seu da sua negócio, equipe, se é da uma equipe equipe. gigante ou uma equipe pequena. Uhum, O objetivo do líder, quer dizer, a função do líder que eu vejo, né, é a mesma, é você conseguir motivar as pessoas a uhum, saírem desse ponto e chegar nesse outro ponto. uhum, Então, uhum. assim, além da motivação, as pessoas têm que conseguir enxergar Senão vai esse para outro, objetivo. senão vai para outro Senão, vai para lado. outro lado. Então, o líder fala, ó, é para lá. E você vai ver na equipe que tem pessoas que vão estar olhando para o outro lado. Fala, não, Ex- mas é para lá. E mesmo assim a pessoa não olha para onde tem que ir. Então, essa questão do Hum, engajamento da equipe é muito hum, importante. engajamento. Aham. O engajamento. Através da missão e a visão É a e missão que e a você. visão. Então, se você tiver Uhum. uma. A missão nada mais é do que o plano de como você vai chegar Como lá. chegar lá. Aham, A aham. visão é onde você quer chegar. Exatamente. E a missão é qual é o teu plano para chegar lá. Aham. Entendeu? Mesmo assim, por exemplo, se o líder sabe a missão, a visão, mas quais o ingrediente que ele precisa ter de desenvolver, ele de se desenvolver, para conseguir avançar? Então, daí tem os estilos de líderes, Aham, né? aham, Não é porque a pessoa está numa posição de líder que ele seja um é, líder. exatamente. Tem o cargo e a pessoa tem só o título e Né? tem, né? Então, tem os líderes de sucesso, Aham, né? aham. Os que realmente conseguem atingir os objetivos. Hum, Então, assim, em termos de ingrediente, vai depender muito do estilo de cada um. Por isso que eu hum. acho que o perfil, assim, o autoconhecimento é muito importante Olha para mim. só. Falou uma coisa que eu queria ouvir. Pessoal, olha, autoconhecimento, pessoal. Você não adianta querer fazer os outros, você não se conhece, né? Qual é o meu Sim, perfil? É bem isso, qual é o meu exatamente. perfil? Olha só. Qual que é o teu estilo de comunicação, né? Hoje Hum, está muito em voga a questão do líder com consciência emocional, uhum, né? É aquele negócio. Você tem um líder lá que explode, uhum. né? Ou que passa dos limites, é, você vai desmotivar o seu Exatamente. É colaborador, o aquele seu negócio membro do da equipe. comando e controle. Comando e controle tem Exato. uma hora que. Quando a coisa tá pegando fogo, muitas vezes você tem que fazer o comando e controle, senão a coisa não anda, né? Mas Sim. quando a coisa tá mais madura,
você entrar com esse tipo de situação, acontece uma pessoa vai começar a sair, não, eu quero ir e tal. É importante você ter uma equipe madura, né? Uma equipe que você consiga desenvolver, não ter surpresas, né? Você tem uma expectativa já bem definida de como que funciona, né? Então, essa questão do líder é ter esse autoconhecimento para poder também conhecer as pessoas que fazem parte da equipe e fazer os ajustes, porque Fazer os ajustes, é, né? E sempre tem aquela questão, né? Acho que o Jack Welch falava, né? Em qualquer organização tem aqueles 10% que você não precisa nem... Ele toca sozinho, né? Tem os 70 mais ou menos, que é aquele lá que tenta buscar, e tem os 20 que não presta, né? então, você dividiu por três, né? Dividiu por três. Eu fiz um. Lá eu ainda sou residente nos Estados Unidos, Sim, né? tá certo. Aham. E eu fiz lá um curso de neurolinguística. E a instrutora chegou e falou assim, que ela estava com um CEO, acho, não sei se é da Sony ou da Aham. Disney, não sei, é de uma dessas empresas lá americanas. E ela falou, como é que você escolhe as pessoas da sua equipe? Daí ele falou assim, olha, tem três tipos de pessoas. Uhum. Tem os players, Uhum. que esses daí vão jogar. Vão Então, jogar. então esses são os que ele não se Não se preocupa, né? preocupa. Aham. Daí tem os que são passengers, que são os Passageiros, 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 tá? que normalmente são aqueles que não fazem muito esforço, mas vão, mas não reclamam também. Não reclama. Vão lá, naquele Vamos lá, ritmo, é vão lá. aquela pessoa que está na empresa, talvez esteja lá esperando o fundo de garantia, Passa um negócio, assim, uma oportunidade de olha assim, ah, legal. legal, tal, E tem os distractors, né? Que são realmente que são aqueles que não vão embora e ficam Atazanando. envenenando a equipe, né? Obviamente você quer um time de players, Sim, você né? quer um time de E players, não né? significa que você não possa transformar um passenger num Um player. player. É Aham. possível. É possível, É possível. É uma exatamente. questão de Aham. você ter consciência. Eu acho que a consciência de equipe, ela tem ela tem um poder muito grande. Olha só, consciência da equipe. Me fala um pouquinho o que que você quer dizer É com a uma, é consciência da uma equipe? consciência do conjunto da equipe. A equipe como conjunto. Como conjunto. Ela sabe, eu sei o que esperar de você, você sabe o que esperar de mim, você sabe que se eu me comprometer eu vou entregar e vice-versa. Uhum. O jogo é aberto. E o jogo é aberto. É. Olha só. Eu acho que daí você consegue ter uma equipe de alta performance, atingir os objetivos e até superar os objetivos. Superar os objetivos. É. Agora me conta uma coisa bacana aí na tua carreira, que você falou de Havaia, tudo, né? Chegou lá na posição, mas tem uma história que eu sei que você, como é que você foi considerado, ó, o Carlos aqui foi considerado o top do top da venda, né? Me conta essa história aí, como é que é? Foi o número 1 mundial, é? Que esse negócio, quando ele contou, você sabe, não, pera aí, como é que é? Me conta essa história pra gente. Engraçado. Hoje eu posso falar porque eu sou CEO of myself, né? Senhor, mas agora já tá, né? E eu estava num momento muito complicado da minha vida pessoal Aham. e eu fui para um evento da empresa em Monterrey, na Califórnia, não é no México, Monterrey, Mandei na Califórnia, sim, sim. E era um evento grande da empresa, né? E eu fui meio assim, eu nem queria ir. Até liguei para minha mãe e falei, ah, acho que eu não vou. Daí ela falou assim, não, mas você tá aí, vá, tal, né? Daí eu cheguei no evento com a cabeça, eu vou falar com o meu chefe e vou pedir demissão. Sério, sério. Né? Eu tava querendo já. Já tava meio com. Eu nunca tive nenhum problema Sim, assim, sim. não tinha assim. Mas eu queria tirar um ano sabático. Eu acabei Sabático. tirando agora. Sim, sim, sim. Aham, Né? aham, aham. Eu nunca tinha tirado um. Assim, eu me formei, Frank, e eu nunca tirei um período para mim. Sempre foi assim, engatando um no outro. E nos Estados Unidos, né, Sim. faz 6 anos que eu tô lá, não tem férias. Você tira uma semana, né? E eu queria tirar um período para mim, para eu Sim, rever sim, meus sabe. valores, Claro, claro. né? Aham, Na, aham, na idade que eu já tô, né? Então, eu falei, aham, pô, fazer um planejamento de vida e tal. aham. E foi engraçado, porque eu cheguei no evento, até falei com o diretor de operações, falei assim, cara, talvez meu tempo aqui já tenha acabado, acho, né? Ele Aham. falou, não, você tem que ficar. Ele já sabia. Eu não sabia o que ia acontecer. E foi interessante, isso aqui é interessante, porque daí no evento foi no aquário, em Monterrey. Vai ter um dos maiores. É o maior aquário, Sim, né? sim. Ele é patrocinado pela Eu HP. morei um ano em São Francisco, né? Morava em Legal. Berkeley, mas trabalhava em São Francisco. Então Então você é lá conheceu o aquário lá de É Monterrey? isso, exatamente. É grande. fantástico. É. Né? Então a gente tava lá e tal, daí eu comecei a ver, né? Então eles começaram a entregar a premiação, né? Daí falou assim, fulano de tal. Eu falei, pô, esse é da minha equipe, que legal, né? Ganhou um prêmio. Melhor vendedor do México. Eu falei, pô, legal.
Não, agora o melhor vendedor do Canadá. Eu falei, pô, também é da minha equipe e tal. E eu não me toquei que era a minha equipe, que todo mundo era da minha equipe, né? Daí, na soma, fechava em mim. Daí, pô, tava todo mundo lá, o pessoal da Ásia, o pessoal né, Uhum. dos Estados Unidos também. Eu falei, então, me chama aqui, o nosso melhor vendedor do ano e tal. Daí me chamaram. E daí eu entendi por que que eu tava na mesa do CEO mundial, né? Ah, Porque quem ia ganhar o prêmio tava. E eu achei, puxa, eu tava querendo ir embora, né? Ele tá aqui bem na minha frente. Não posso sair. E daí foi uma surpresa, né? O legal é que veio com um cheque bem gordo, né? opa. O prêmio, né? Uhum, uhum. Mas foi interessante isso, foi interessante. Né? E quando você fala de venda, é venda mesmo. É um É negócio. venda. Eu acabei. Porque o que acontece, Frank? Você sabe que o mercado de tecnologia ele migrou de venda de caixa, de hardware, para venda de serviços, Serviço. subscription. Subscription. Né? Ah. E eu, como era um cara que migrou de serviços para venda de valor, né, de Sim. cloud, de Aham, nuvem, de nuvem. então eu sabia do negócio. E a minha relação com os clientes sempre foi duradoura, porque o serviço ele é um serviço contínuo. Você não tem Hum, uma relação transacional, é relacional, é relacional. relacional. Então, assim, a Hum, gente alavancou muito isso. A minha equipe realmente teve muito sucesso por questão hum, de excelente relação com os clientes hum. e honrar sempre a entrega, né? A entrega, né? Então foi uma surpresa para você, então, né? Foi surpresa. Então, eu não busquei, não busquei, Não aconteceu. buscou, E aconteceu, eu, olha eu só. acho isso, tá? Eu acho que as, Olha as só. promoções, prêmios, elas têm que ser consequência. Não, enfim, né? Entendi, Porque se você entendi. fala, não, eu quero ganhar aquele prêmio, você não ganha, você fica frustrado. Se for você, é uma consequência. Tanto é que você nem queria, o pessoal lá. Né? Não, queria depois que Não, eu... você- Não, depois eu fiquei muitos anos na empresa ainda, né? Mas foi interessante. É. Foi interessante, né? Hum. Mas olha só, você falou uma carreira interessante. Então, o líder tem que ter esse lado da persistência, saber lidar com as pessoas, saber ouvir. Como é que tá, assim, na operação com a equipe, assim? Como é que você percebe que tem denominadores comuns que, como você já lidou com várias equipes não são multidisciplinares, mas culturas diferentes, né? Você começa a perceber que tem algumas coisas que é comum, né, para um cara de alta performance. Então, como é que você percebe isso? Como é que você pontuaria? Então, porque eu acho que isso aqui que eu vou falar, acho que vale mais para média gerência Uhum. e talvez até para alta gerência, tá? Tá. Dependendo do porte Do da empresa. porte. Eu vejo que a liderança, ela tem dois estilos, Tá. tá? E eu vou usar uma analogia. Tá. Legal. Então, você imagina que tem uma orquestra, Tá. né? E o maestro, ele fica lá na frente com a batuta, dando Uhum. ritmo e comandando e tal, né? Uhum. Ele não está tocando nenhum No instrumento, instrumento. mas Tá. ele está comandando ali. Se ele errar, Saiu um negócio sai um desafinado. negócio desafinado e, né, descoordena tudo. Uhum. Se você tirar o maestro, dificilmente O pessoal vai vai fazer. sair A não uma. ser que seja um jazz, né? Mas É, fora o jazz, uma orquestra já não é. dá, né? Então você tem o maestro é o líder, certo? Aham. Agora, se pegar uma banda, tem um líder da banda, Tem o líder da banda, é mas não tem verdade. ninguém ali tocando ritmo. Um já sabe como é que é a entrada, tudo. É legal isso aí. Ela toca por si só. Você tem um É. líder que fala pela banda, tal, que talvez até negocie pela banda, etc. Aham. Mas as pessoas são meio autônomas. Olha só, Então legal. são Legal, estilos de legal. liderança diferentes, Uhum. né? Os dois Funcionam. conjuntos geram música, tá certo que são músicas diferentes. Diferentes. Então, assim, eu, como estilo Uhum. de liderança, sempre busquei o estilo banda, Estilo banda. porque eu sempre gostei de ser hands-on, de ir para Hum, frente, conversar com o sim, cliente, estar no tá. campo, né? E não Uhum. simplesmente cobrar números. Certo, certo. Então, se tinha algum problema, né? Sempre tem problemas, né? Com Uhum. algum cliente, eu realmente pegava o avião, ia lá, saía de Uhum. Miami, ia para o México, saía de Miami, ia para Buenos Aires, ir lá Uhum. sentar com o cliente, entender, porque daí você vê Uhum. sem filtro, né? Sem ver, sem filtro, né? Então, acho que isso eu acho importante. Então, eu acho que Tá lá na frente da o coisa. líder hands-on, ele tem uma vantagem. Ele Hum, curto-circuita muito, muito hum, do telefone sem fio. olha Você só, consegue ter relação direta com o com o cliente. cliente. Se é um cliente, digamos, top, né, um cliente importantíssimo, que gera um nível de receita Uhum, altíssimo, é muito importante que ele tenha a liberdade de poder ligar para você. Ó, tô uhum, com esse problema. E aconteceu várias vezes. Ele falou, ó, tá aqui meu cartão, ou tá aqui meu contato. E ele ligava. Ouvir o cliente, né? Ouvir o Ele cliente. ligava mesmo.
Mas interessante esse teu estilo, né? Estilo de banda, né? Que você falou, né? Mas tem que tomar cuidado para Olha você só. também não desautorizar Desautorizar só que, o senão o seu. cara só fica ligando pra você, né? Não, isso tudo bem, Sim. mas você não pode desautorizar a tua equipe, entendeu? Explica um pouquinho o que é desautorizar, só para o pessoal entender um pouquinho lá, Carlos. Ingerência. Ingerência. A ingerência. Né? Hum, Dizemos, se aquela pessoa é responsável pela queda por uma área e tem aquelas responsabilidades, você ir lá interferir, digamos, vai lá, não estou gostando do funcionário você vai lá e manda embora aquela pessoa, uhum, de um gerente seu. Sem ele uhum, saber, sem nada, você toma uma ação dessa, é uma ingerência, é horrível. ou microgerência, né? O cara quer ficar, ver o detalhe do que está acontecendo na operação, né? Daí é falta de confiança. Falta confiança, olha só. Daí é falta de Falta confiança. confiança. Se você não confia na tua equipe, vai acontecer microgerência. Vai acontecer microgerência. E às vezes é necessária. Às Hum, vezes é necessário você, como dizem no jargão, entrar no buraco do queijo, só de você entrar no buraco do queijo, já sou figura. né? Entender o que tem lá dentro e tal, para você, às vezes, né? Hum, Você tem interessante. talvez alguém que esteja com alguma dificuldade, né? Às vezes Hum, é involuntário, não é? sim, é ser humano, né? Todo mundo tem o É, seu lado, cara, né? ninguém acorda de toda manhã e fala, eu vou fazer uma coisa errada. É, Mesmo quem quiser fazer uma coisa errada vai querer fazer a coisa errada certa. Né? mas é verdade, é É, verdade. Ninguém acorda, só foi bom, ninguém acorda para fazer uma besteira, né? é. É verdade, é isso aí. A pessoa vai querer fazer o que ela O acredita que que é ela o acredita que é o correto. correto. E nem sempre é. E nem Mas, sempre é, né? Aham. Me diga uma coisa, e teve alguns perrengues aí, porque deve ter uma história de perrengues assim, putz, conta assim, pelo menos uma que aconteceu assim que, cara, minha equipe fez isso. Tipo assim, teve algum momento assim? teve. Assim, isso aí acontece quando a pessoa normalmente não consegue absorver o calor do momento. A Isso pressão, acontece muito em call center. call center, acontece muita. Acontece muito, acontece muito. Fala, não, mas essa não é da minha área. A coisa mais horrível que pode acontecer é você falar, não, mas esse serviço é terceirizado. Ei, mas eu tô. Mas, mas eu não contratei o serviço terceirizado, né? Então, eu acho que essas são posturas de gestão com o Hum, cliente que é falta de treinamento, né? falta de treinamento E a mesmo, pessoa né? naquele calor, talvez ela sofre um impacto tão grande que ela não consegue absorver aquilo emocionalmente. E dela Ah, procura um escape e coloca a empresa numa situação ruim. entendi. Então, quer dizer, o líder tem que ter essa capacidade emocional também, né? De você levar porrada, saber o que você falar, tem todo esse jogo de cintura aí. É, É, eu gostei dessa questão de uma banda, né? Porque a banda, ela é um conjunto, na verdade, né? sim, E outra coisa que é interessante, a banda treina pra caramba, né? Antes de sim, ir pra uma sim, e performance. tem que ter confiança. E tem que ter confiança. Se dá alguma coisa ali, o cara já tá sabendo, mas ele dá um jeito o público não tá sabendo o que tá acontecendo, né? É, O cliente não tá sabendo, mas a coisa tá tocando, né? é. Ah, entendi. E já teve alguma situação que de repente, lá, vamos colocar nessa banda, todo mundo certo, mas de repente o baterista deu cãibra e a coisa não andou. Como é que sai de uma dessa? Eu acho que o principal, quando acontece uma fatalidade dessa, né? Primeiro é reconhecer o problema. Uhum, uhum. Eu acho que assim, a questão de você reconhecer a falha Hum, tem muito mais valor para o cliente, porque o cliente sabe, o cliente sabe, né? do que você querer encobrir a falha. Olha só. Pô, deu uma câimbra para o pessoal, ó. Infelizmente ele teve uma câimbra aqui, desculpa, Uhum, uhum. né? O pessoal já entendeu, E você né? fala, mas por causa disso ele vai tocar uma música a mais. Daí você Ah, pode ir além, olha só, olha né? Se você só. falhou com o cliente, você Hum, pode ir além para compensar aquilo. para compensar, ele ficar contente, ele percebe, né? E ele nem vai estar esperando aquilo, né? Você Uhum. supera a expectativa do cliente. Entendi. Então quer dizer que tem várias coisas. Uma coisa que você falou mesmo que até esses dias nós estávamos fazendo tava fazendo uma mentoria com um empresário bem famoso aqui. Ele falou uma coisa que primeiro ele colocou como número um a confiança. Uhum. Ele colocou como número um a confiança e aí o pessoal, mas escuta, mas tudo você tem que dar confiança? Não, porque tem mais gente que como é que chama? Tem mais gente íntegra do que gente que só pensa pro mal, né? Sim.
Então, Com certeza. achei interessante essa colocação que você falou, que é a confiança. Você tem que confiar na sua equipe, tem que confiar no taco. Então, mas vem uma coisa mais importante antes. Olha só. Vamos lá, vamos ver aqui que o cara vai falar. Qual é a coisa mais importante? Tem que saber para onde ir? Ou tem que. Qual é? É o respeito, Frank. Porque Respeito, se olha não tiver só. respeito entre os membros da equipe, você não constrói confiança. Ah, olha só. Não é Isso é verdade? verdade. Isso não serve não somente para uma empresa, isso serve para qualquer Qualquer relação humana. relação. Então, Aham. quando você tem uma equipe que se respeita, um Hum, líder que respeita os membros os da membros da equipe, equipe. e até o líder do líder que também respeita, você Hum. consegue ter um ambiente positivo, Saudável, né? saudável, e daí você constrói confiança. Porque não tem Hum. como você punir todo dia, pune, Aham. e às vezes até humilha, Humilha. Aham, e aham, esperar aham. que tenha É. confiança. Confiança, né? A pessoa já vai chegar, não, não posso errar, que senão eu vou levar uma. Não posso errar. Já começa, né? Não adianta, as pessoas vão errar. Vou errar. Olha só. Que Todos isso. vão errar em algum momento. Em algum momento, né? Olha só. Então, olha só, pessoal. Olha, antes da confiança vem o respeito. E você respeita a sua equipe? Como é que é? Seu chefe respeita você? Você respeita a sua equipe? Ou você respeita o chefe? Como é que está o nível de confiança na sua equipe, né? Na sua empresa? Olha só que interessante. Sabe as palavras, hein, Carlos? Olha, A pessoa bacana. é estrada, E né? outra coisa é a estrada, né? O Carlos tem uma estrada aí que é na prática, né? Que você viu, É, né? E realmente muitas equipes destroem por causa do respeito, falta de respeito. Você já uhum, percebe, né, que tem algum, sabe aquele rádio peão, né? sim, E é fácil, né? Você já começa a perceber o que que acontece. Mas aí, muitas vezes, Carlos, vamos lá. Muitas vezes o líder, você falou, ele nem não tem ainda consciência que ele está fazendo isso, exato. Às vezes, às vezes ele não tem consciência né? da, do mal que ele está fazendo. Ele tem uma Exatamente. expectativa alta, né, com relação Uhum, aos resultados, é pressionado pelo resultado, mas talvez ele uhum. não tenha consciência que talvez um pequeno ajuste Pequeno no ajuste. comportamento e num Uhum. outro item que é fundamental também, Frank, que daí sem esse não tem nada, que é a comunicação. Comunicação, olha só. Uma comunicação clara, Claro, assertiva, né? assertiva, porque tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são Sim, auditivas, objetivo. Uhum, uhum. e daí você quer mostrar o objetivo, por mais que você Uhum. fica uma hora falando, digamos, o líder é auditivo, Auditivo. e daí Aham. ele vai falar qual que é o Uhum. objetivo da empresa para o semestre. Daí ele não tem um slide, nada, É. Aham. ou ele lê um papel, e a pessoa que é visual É, vai pro ralo, já né? não entendeu, né? Então a Hum. questão da comunicação é E a olha só, base. eu fico imaginando, por exemplo, se em pequenas e médias empresas o erro fatal está na comunicação, eu fico imaginando grandes empresas, né? Que isso aqui é uma coisa, né? É super importante, né? Agora, tem uma coisa, uma questão de empresas, quando é empresas maiores, essa questão que a gente fala do ego, Uhum. tá? Isso atrapalha. Como é que foi essa experiência do ego? Porque muitas vezes o líder acaba, como é que é? Subiu a cabeça, né? Virou um cara, virou um diretor, virou um presidente de uma unidade, o cara. Eu acho que talvez ele nem chegue lá, né? Uhum. Mas pode acontecer, né? O ego, É. aí a gente já começa a entrar até numa seara espiritual, né? Mas vamos lá, vamos lá. É. Eu não vim preparado para falar sobre isso, Frank. Não, Não, tô brincando. não. Não, a questão do ego, alguns falam que é excesso de confiança, né? Hum, Para mim, eu acho que a pessoa pode entrar num nível de arrogância. a arrogância, aquele limiar ali que. E a arrogância, ela Hum, causa uma doença muito sugênita, que é a surdez. A pessoa passa a não. gostei dessa. É verdade. O cara é tão arrogante que ele acha que ele não ouve, né? Daí causa essa surdez. E daí, Olha, pessoal, vocês não estão aí nesse nível de surdez, né? Vamos lá. quem já não passou por uma situação onde parece que está falando com as paredes? É verdade. Não é? Daí fala assim, Hum, puxa, a pessoa não está nem me escutando. não tá nem aí, né? Isso, Hum, então, assim, a questão do ego, eu acho que ela está. Eu acho não, tenho convicção que ela está ligada com um certo nível de arrogância, né? ah,
Que daí a pessoa começa a achar até melhor do que ela é. Melhor do que ela é. Ah, É. exatamente. Aí E é começa. muito perigoso isso. Perigoso isso, É né? perigoso, porque isso pode destruir uma equipe, né? Exatamente. Assim, na tua carreira, você já percebeu alguns momentos desse tipo de situação, assim? Ah, vários, Vários. vários. Ó, pessoal, não tô acusando nenhum ex-chefe meu. Eu tive chefes excelentes. Mas assim, em algum momento, até eu mesmo. Eu não Sim, falei de assumir, de sim, sim. assumir, de assumir Aham, a, aham, aham. ou a falha. Em Aham. algum momento eu também fui arrogante, eu também não escutei, né? Eu Aham. falei, puxa, eu tenho que escutar melhor. Né? Eu acho que o bom líder, ele tem que saber escutar. Olha só, pessoal, olha, dica de ouro, ó. Bom líder tem que saber escutar, para evitar aquela questão da surdez, né? Porque, É. né? E porque a gente vê, o rádio peão, ela é rápido, né? Mais rápido do que a luz ali, né? Bom, Frank, você sabe o que é rapport, né? Sim, sim, sim. Aham. O rapport, não sei se você quer explicar Não, não, pode explicar, pode didaticamente. explicar com a tua Não, palavra. rapport é a Aham. conexão que você Conexão. faz com outra pessoa, né? Então, existe forma de você fazer essa conexão Uhum. espelhando a Uhum, pessoa, uhum, olhando no uhum, uhum, olho, uhum. né? Tem várias técnicas, né? Técnicas. De você Uhum. conseguir chamar a atenção. E existem formas de quebrar o rapport. Nós falamos, Uhum. não, eu quero, a reunião terminou aqui, eu vou quebrar o rapport. Uhum. A mais fácil é pegar o celular e começar a digitar. Então, assim, você imagina, eu estou conversando com você, de repente você pega o E celular e você começa. começa a digitar. Isso não tem nada, não tem coisa mais horrível que isso. É verdade. É Não verdade. tem, É verdade. né? Porque assim, realmente não está escutando. Não tá escutando. Uhum, E uhum. eu tenho uma tática para isso. Olha, vamos aprender a tática do Carlos. Qual é a tática, A Carlos? tática é que você fala, daí no meio você fala uma receita de bolo e pergunta qual coisa do nome. Eu, cara. Não, a tática é o seguinte, você faz uma pergunta sobre o que você falou. A pessoa está ali digitando, então, o que você acha sobre esse assunto? 99% das vezes a pessoa fala, você pode repetir, ela vai ficar constrangida. Aí lá vai deixar o celular de lado e É, vai começar a ouvir mais. ó, eu preciso muito que você dê a sua opinião com relação a isso que eu acabei de falar. E Deus fica quieto olhando para ela. Boa, boa, É, boa. Interessante, né? Mas só você vê que coisa, né? Ou então o líder, além de ser desse autoconhecimento, conhecer, é o básico, né? Se conhecer, vai galgando, mas sempre tem alguma coisa que ele tem que estar constantemente, né? Para evitar essa questão do arrogância, né? Porque quando a pessoa é arrogante, ela presume que ela já sabe tudo, né? ou ela está desprezando quem está do outro lado. Ou ela está Não, desprezando. não necessariamente que ela sabe tudo, certo? Mas que ela sabe mais do que a outra pessoa que está ali. É Ah, diferente, é diferente, é verdade, é né? verdade. E aí você acaba tendo esse lado, né? Interessante, Carlos. Olha só que bacana, né? Agora, vamos lá. Depois, nessa questão, e agora no sabático, aqui tá mais tranquilo. O Carlos, ele tem uma história bacana, né? Vou contar aqui para vocês aqui. Depois, uma vez eu fui visitar o Carlos ali, que sempre a gente, né, se encontra, né? Ah, deixa eu visitar. Ele tem um espaço agora aqui em Curitiba, que a história do espaço, Carlos, é fantástica, né? Sim. Você quer contar um pouco disso? Porque quando ele contou a história para mim, eu falei, cara, eu não acredito que aqui era um parreiral antes. Esse daí é o seguinte, tem um livro que se chama CEO of Yourself. Já ouviu falar? Se houve, aham, já ouvi falar. Já Aham. ouviu? E esse livro, ele, se não me engano, é Bart Jackson, o O autor. autor, tá. Quando eu resolvi tirar o ano sabático, isso aí foi um planejamento que eu fui fazendo, né? A minha última, meu último emprego foi na Amazon Web Service, Uhum, uhum. né? Daí eu falei, não, Lá nos Estados nos Unidos. Estados Unidos, é. Uhum. Daí eu falei, não, vou tirar o ano sabático. E daí eu me lembrei desse livro. E nesse livro ele fala o seguinte, que para você ser feliz, né, você tem que ter três coisas. Primeiro é ter esperança em algo. Ter esperança em algo. Você Uhum. tem que ter esperança em algo. Uhum. É, ultimamente estou perdendo esperança em algumas coisas. Eu não tenho esperança em algo. Tá certo. Outra coisa é amar e ser amado, Amar e ser amado. né? Então, assim, a família, isso é, Uhum, é uhum. muito relevante, né? Relevante. E a terceira é ter algo para fazer. Ter algo para fazer. Então, você ter uma atividade. Então, assim, eu não Uhum. podia tirar um ano sabático, tirar um período sem ter o que fazer. Uhum. E daí que surgiu a história da casa Da de casa. evento, né? Tá. Hoje eu sou um empresário, Uhum, né? uhum. Eu não estou trabalhando para nenhuma empresa,
Tá Mas desenvolvendo a atividade de eventos lá naquela de casa. evento. Eu tenho duas empresas, né? Eu tenho uma empresa que é um coworking Tá. de terapeutas Ah, sim. e Ah, é, também eu de fui mentoria. visitar lá. Aham, É, aham. ele é uma empresa que é uma empresa de eventos, né? De Uhum. casa de evento. Casa de evento. Mas não é show. Sim, sim, É sim. para evento corporativo. E Uhum. essa casa era uma casa que foi construída pelo mesmo engenheiro que fez o Palácio Avenida Uhum. e a Universidade Federal do Paraná. O Palácio Avenida é aquele do antigo Bamerinos, é esse aí? Aquele lá Pô, na... menino, falei, Não, agora é HSBC, não, agora é Bradesco. Mudou. mas a casa continua lá. Então é uma casa centenária, né? Que foi construída pelo meu tio-avô. Tio, avô, olha É, só. e ela ficou fechada por muitos anos, né? Ela fica ali próximo do Uhum. Jardim Botânico. Uhum. E daí o pessoal começou a invadir a casa, tal, eu estava nos Sim. Estados Unidos, né? Meus irmãos Aham. falaram, não, invadindo de novo, levaram mobílias, tal. Uhum. Mobílias assim, embuia maciça, Mas assim, sim, colonial sim, mesmo. colonial. Uhum. E me deu uma tristeza muito grande aquilo. Uhum. E daí, durante a pandemia, eu falei com um primo meu que é engenheiro, eu falei, olha, vamos restaurar a casa. Mas o que Uhum. você vai fazer na casa? Eu falei, não sei. Ainda não sei o que eu vou fazer. Mas eu quero Uhum. restaurar, eu quero deixá-la bonita de novo, porque ela estava assim, se Sim, deteriorando. deteriorando, né? Uhum. E daí, já no final da pandemia, a casa ficou pronta, Uhum. até foi feito Sim. não estava nem, não estava 100% pronto, foi feito um comercial lá, assim, tão bonita que é a casa, né? Teve um Uhum. estúdio que veio lá e fez um comercial a nível nacional, que foi feito Nacional. na casa. Uhum. E eu fiz uma casa para eventos intimistas, né? Ela não Uhum. é muito grande, mas ela Uhum. comporta aí entre 60 e 100 pessoas, Uhum. totalmente restaurada, original. Original, né? É, Muito bacana. Eu fui visitar lá, é incrível, é, né? E tem até tem um quadro lá que tem como é que chama? a A planta. planta assinada pelo mesmo. Tá lá. Olha só. Eu encontrei aquela planta lá. Na verdade, foi minha irmã que encontrou escondida lá num canto tal, que estava meio perdida aquela planta. Olha Não, daqui só. eu Uhum. vou. E daí, assim, dentro da casa tinham dois quadros do Alfredo Anderson, Pois é, esse que eram quadros dos meus bisavós. Hum, Alfredo Anderson, para quem não conhece aqui, é um dos pintores assim bem conceituados aqui da cidade, né? Em Curitiba, que tem até um museu ali do Alfredo Anderson perto do Miller, né? Acho que é isso aí. Correto. É, exatamente, né? E olha, encontrou isso, Sim, então, os os quadros. quadros não estavam perdidos, eles estavam Estavam lá guardados. guardados, É. tá? Uhum. E daí a gente acabou doando os quadros para o museu, que a Uhum. gente achou que lá está mais bem guardado, lá Uhum. Uhum. tem Sim, sim. refrigeração, tudo, Sim, né? claro. Controla, controle de Controlar a umidade. umidade, tudo. Aham. E assim que eles vão restaurar os quadros, a gente vai querer fazer um evento, você está convidado, Opa, vamos lá. né? Junto Aham. com o museu para oficializar nessa Oficializar essa entrega, tal, entrega, tal. né? E tem uma característica interessante, né? Porque você comentou que aquele quadro, o pintor, se fosse fundo branco, não sei se era, se fosse um fundo diferente, era porque era um amigo próximo, né? Não é isso? Era conhecido. Era Isso aí foi o conhecido. que, assim, Sim, foi o que me a história, disseram no história. museu. Olha, no museu, você nem sabia, né? Eu não sabia. Eu cheguei lá com o quadro, né? Foi até interessante. Cheguei, tinha um monte de aluno, né? Aham, E daí eu cheguei com os quadros lá. Vieram os alunos tudo em cima. É um Anderson. Engraçado como as crianças são. aham, Eu acho aham, fantástico, assim, a curiosidade aham, das crianças. Não é aham. assim. Daí quando abriu, que a curadora lá, a Uhum. pessoa responsável, olhou, nossa, o fundo é branco. É claro, não é branco. Ah, É tá, claro. claro. Ela falou assim, olha, tem uma característica. Quando o fundo é claro, é porque ele conhecia Conhecer as pessoas. pessoalmente as pessoas. Quando Ah, o fundo era escuro, escuro. eram Uhum. quadros comprados, né? Eram retratos Retratos que não final. que era pago para ser feito, né? Foi o que eu escutei dele. Olha só que bacana. Então, pessoal, olha só. Vamos aproveitar aí, o pessoal que está ouvindo, que é de Curitiba, de conhecer aqui, né? A casa é muito bacana, né? Dá para fazer um jantar, uma coisa assim, né? Para você, intimista, que você falou, né? É, Ou numa reunião de empresários aí fazendo a casa lá, que é incrível. Carlos, é o seguinte, a gente já está quase finalizando aqui. Vamos lá. Se você resumisse assim, três coisas importantes que você colocaria, a gente já revisou, mas eu gostaria que você falasse aqui para um cara que está querendo se desenvolver equipe, está querendo ser um líder, aquilo mesmo que você falou, de repente o cara não está nem com visão de chegar lá, mas fazer a trilha certa. Qual o conselho de essa longa estrada que você tem que você daria para as pessoas que estão te ouvindo? então, Frank, eu como hobby, né? Desde que eu tô aqui no Brasil, eu comecei a fazer mentoria de carreira, Hum, como uma forma de ajudar as pessoas, né? uhum, Lá dentro do do coworking. cor. E eu vejo, assim, uma dificuldade muito grande das pessoas se olharem, esse autoconhecimento. Então, Hum, não é porque uma pessoa ela é introvertida
que ela não possa desempenhar um papel que exige ser extrovertido. Mas a partir do momento que ela reconhece que ela tem consciência, não, eu sou uma pessoa introvertida, ela consegue trabalhar isso. Então, assim, existe um estudo, isso daí tem vários aplicativos Publicação. que você consegue fazer um teste de personalidade, né? Teste de perfil. Né? Que acho que, se não me engano, são 16 perfis que existem, né? Então, assim, existem ferramentas Ferramentas existem no mercado. para você se conhecer. Qual que é o meu perfil? E às vezes a pessoa está com aquele perfil na posição errada. Na posição errada. Fazendo assim, não, puxa, mas por que eu faço isso? Que daí cai num outro ponto, que é a âncora de carreira. Né? Eu não me lembro se foi Harvard ou foi MIT, eu acho que foi Harvard que levantou as 7 ou 8 âncoras de carreira. Não sei se você já ouviu falar. Não, essa eu não vi, vou pesquisar. Então, dá uma olhada nas âncoras de carreira. Então, tem pessoas que, por exemplo, têm uma âncora de carreira de segurança. Normalmente são aquelas pessoas que entram na empresa e ficam a vida inteira no mesmo lugar. E tá tudo bem. Tá Pra tudo- ela. Você lembra que eu falei para você que todas as oportunidades que apareceram na minha vida eu agarrei? Pode ser que essa pessoa esteja lá passando um monte de oportunidade e ela não agarra. Não. Porque ela está numa âncora de segurança ali. Ela fala, não, eu consigo pagar minha conta, eu tenho... E não tem problema. Sim. Ao longo da vida você pode mudar. Né? Tem âncora de carreira que é, por exemplo, estilo de vida. Que é a pessoa que vai trabalhar para conseguir uma renda para poder fazer o que ela gosta, que não é remunerado. Que não é. Quantas pessoas gostam de maratona, ou gostam de viajar? Né? Esse tempo eu atendi um médico, veja só, né? Obviamente eu não vou falar. Sim, claro. Um pouco Mas eu atendi um médico que eu estava fazendo, ele queria fazer uma transição de carreira. Ele foi encaminhado para mim, né? E ele queria ser comissário. Olha só que interessante. Porque ele via que ele tinha amigos comissários, que tinha uma vida legal, que viajava, tal, não sei o quê. E no final, depois de todo o processo, né, analisando as âncoras de carreira, os perfis, tal, etc., nesse processo de mentoria de carreira, assim, ele chegou à conclusão que fazia sentido. Não fazia sentido. Ele virar um comissário. Mas por quê? Porque ele tinha um perfil aventureiro. Entendi. Né? E ele não tem uma âncora de carreira de segurança, porque ele é uma pessoa que tem liberdade. Então, ele até poderia fazer isso. Sim. Né? Mas essa questão da orientação, às vezes é importante você ter um profissional que possa te avaliar, né? E dizer, olha, o caminho é por aqui, ou... Na verdade, o profissional não vai dizer que o caminho é por aqui, ele vai fazer, ele vai ajudar a pessoa a entender. Entender, exatamente. Né? Se alguém chegar, se for qualquer profissional falar, não vai por aqui, não vai. Não vai, porque o cara tá... Você que tem que ter aquela comunicação, mas passa por você se autoconhecer. O autoconhecimento é algo importantíssimo. Importantíssimo. É bíblico. É bíblico. Autoconhecimento, pessoal. E é isso aí. Mais alguma dica aí, Carlos? Não, é isso. É autoconhecimento, tá atento às oportunidades. Atento às oportunidades. E a questão, eu vou adicionar, né? Que é a questão da comunicação. Questão do respeito. Para ter confiança. Olha, pessoal, obrigado aí mais uma vez, grato aí pela presença, Carlos Bertoldi. Olha, bacana, olha, pessoal, essa aqui foi uma aula fantástica, tá? E me diga uma coisa, se alguém quiser te achar, te procurar, como é que eles te acham, Carlos? Puxa, Frank, eu não tenho nenhum... LinkedIn, mas... Pode ser encontrado no LinkedIn. LinkedIn, Carlos Bertoldi, né, com TH. Né? Carlos Bertoldi, procura no LinkedIn que você vai achar. Tem o currículo. Se lembrar de Havaí, você olhar no currículo, oba, esse aqui tá certo, porque muitas vezes acontece, tem o mesmo nome, mas várias coisas. Mas é isso aí, pessoal. Olha, agradeço mais uma vez aí, Carlos, pela presença aqui, né? Obrigado, e, pessoal, vocês que estão vindo aí o canal da Rank, vocês sabem que a gente sempre convida ou empresários ou um líder para justamente estar aqui conversando um pouquinho para a gente poder cada vez avançar um pouco mais, né? Tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço.